Vamos para a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. 1 Coríntios 11, 17 ao 34. Vamos lá. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vocês, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, eu creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vós reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo, há que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezas a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvareis? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice indignamente, presta atenção nisso, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Presta atenção no próximo versículo também. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, presta atenção nisso, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de vos reunirdes para o juízo. Quando demais coisas eu ordenarei, quando for ter convosco. Amém? Então, nesse texto aqui, a gente usa todo mês, não é verdade? Todo mês é explicado sobre esse texto, todo mês a gente fala sobre esse texto, só que hoje a gente vamos falar, qual que é a lógica da ceia? Qual que é a lógica, por que nós estamos aqui ceando, por que nós estamos aqui em comunhão? Então, acho que a gente precisa entender real o que a gente está fazendo, porque se a gente não entender, a gente está trazendo juízo para nós mesmos. E Paulo aqui está explicando a ceia do Senhor, o real sentido de nós se juntar para comer, e o que nós temos que reverenciar na ceia, o que nós temos que olhar para a ceia, qual é a ótica que nós devemos ter quando nós estamos ceando, e isso é muito sério. Então, o versículo 17, nós vamos voltar para o texto e nós vamos caminhar devagar em aprender o que cada versículo está falando. E no versículo 17, relata o que aquela igreja estava vivendo quando eles juntavam para ceiar, para comer. E no versículo 17 diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, Paulo escrevendo a carta para eles, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior.
Porque antes de tudo estou informado que há o quê? Divisões entre vós quando vos reuni na igreja. E eu, em parte, creio. Então o que Paulo está falando, começou falando aqui? O ajuntamento daquela igreja não era algo sadio. Eles se reuniam, mas não estavam com o mesmo coração. Eles estavam se reunindo para a Santa Ceia, para celebrar aquilo que Jesus tinha feito na cruz, mas eles estavam divididos entre si. Eles estavam piorando aquilo que eles estavam vivendo. Eles não estavam ajudando para ser algo bom, para ser algo melhor, mas eles estavam se juntando para ter a comunhão e a ceia com o Senhor, mas eles estavam divididos, e isso só estava piorando cada vez mais aquilo que eles estavam vivendo. E Paulo vem e repreende eles isso. Então, havia um ajuntamento de pessoas ali, mas divididas. Por isso que Paulo vai dizer, estou informado haver divisões entre vocês. Sendo que a ceia, depois nós vamos entender qual que é a ideia da ceia. A ideia de comunhão, a ideia de estarmos juntos. E Paulo está repreendendo. Para nós entender aqui, a ceia, quando eles faziam a ceia do Senhor, é um pouco diferente do que a nossa, porque no contexto deles, cada família trazia o seu vinho, cada família trazia o seu pão, e juntos eles faziam uma mesa e participava como uma comunhão grande. Então naquele comes e bebes, eles paravam um momento para fazer a ceia do Senhor, de lembrar aquilo que o Senhor fez. Isso se chama comunhão ágape, é comunhão do amor. Era isso que a igreja primitiva vivia. Quando eles iam ajuntar-se nas casas para cultuar ao Senhor, e quando eles faziam o culto da ceia, eles faziam assim, cada um trazia vinho, cada um trazia os pães, e nisso eles juntavam a mesa e ceiavam junto. Pelo menos era esse o propósito, era para ser assim o propósito. Cada família trazia o seu vinho, o seu pão, mas não para si próprio, mas para colocar na mesa, para que todo mundo comesse e bebesse juntos. E Paulo, no versículo 20, pelo menos era esse o propósito que era para a gente viver. Não está nos revelando um espírito de unidade nisso? Não está nos revelando e mostrando para nós que, cara, o pão e o vinho que eu vou trazer, não vai ser nem eu que vou tomar, eu vou levar para o meu irmão, para a gente ter comunhão junto, para nós lembrar o que Jesus fez pelas nossas vidas. Mas o que acontece no versículo 20? Quando, pois, olha só o que Paulo fala, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Então Paulo já chega e já repreende o que vocês estão fazendo de errado. Paulo então mostra para aquela igreja assim, olha, vocês estão trazendo o pão e o vinho, só que não estão esperando por ninguém. Vocês têm um espírito de divisão, onde cada um traz o seu vinho e o seu pão, e come fartamente, e não espera pelo seu irmão, ou não divide pelo seu irmão. Por isso que Paulo aqui vai dizer assim, tem alguns que até passam fome, e tem outros que se embriagam, que comem até demais, porque eles eram egoístas, porque eles estavam perdendo o real propósito de viver a ceia do Senhor. Aí Paulo fala ali, olha, quando vocês reunirem no mesmo lugar, isso aí não é a ceia do Senhor, isso aí pode ser um jantar, isso aí pode ser qualquer outra coisa, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade. Então numa comunidade tem pessoas mais ricas, tem pessoas mais pobres, tem pessoas que têm mais poder em dinheiro. Aí o que acontece? Aqueles caras, eles compravam o melhor vinho, compravam os melhores pães, faziam os melhores pães. Aí quando eles chegavam, eles vinham com aquele espírito de egoísta. Não, eu vou comer o que é meu aqui, o fulano lá não traz nada para comer.
É a ceia do Senhor, mas eu vejo que vem gente na igreja, mas não traz nada para comer. Então, já perderam toda a motivação, todo o real propósito do culto de ceia. Então, olha como mostra uma divisão, olha como mostra egoísmo, e fora as outras coisas que de certo não estavam acontecendo naquela igreja. Eu não vou muito com a cara do irmão ali, não. Por isso que, vamos comer nós aqui rapidinho. Sabe a famosa panelinha? Não, vamos comer nós aqui rapidinho. Deixa eles. Aí Paulo vem e repreende, o que vocês estão comendo antecipadamente e não esperam uns pelos outros? Por que vocês estão com esse espírito de divisão? Viu? Foi sutil o que estava começando a acontecer. Foi tão sutil que eles já estavam perdendo a essência do que é ceiar ao Senhor, do que é nós estarmos juntos e olhando com a mesma visão o que Jesus fez por nós na cruz. E talvez nós olhando para a nossa vida, às vezes a gente vem para a igreja com essa mesma divisão. O fulano congrega aqui comigo, mas eu nem olho na cara dele. Tem divisão, odeia o irmão. E Paulo está repreendendo assim, olha, talvez essa ceia que vocês estão fazendo, pode ser que seja um café da manhã, mas não seja a ceia do Senhor. Porque ceia do Senhor tem propósitos. Ceia do Senhor tem propósito, e o texto continua dizendo, versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Olha só que interessante, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvareis? Nisto certamente não vos louvo. Então olha só, Paulo continua batendo neles, perguntando se eles, vocês por acaso não têm casa onde vocês podem comer e beber? Porque Paulo estava falando assim, se for para vocês se reunir para fazer a ceia do Senhor, mas divisão, que não estão esperando nem um pelos outros para participar da ceia, come em casa. Come em casa. Come o teu pão e bebe o teu vinho, ou o fruto da vide e o suco de uva em casa. Se você não tem o real motivação de estar com o meu irmão em unidade e ceiar junto, então é em vão, entendeu? É em vão a gente vir aqui ceiar, tá com o coração dividido. Então Paulo está mostrando assim, então porventura vocês não têm casa onde vocês poderão comer e beber? Porque a forma que estão vindo para a igreja e comendo antecipadamente, não esperando pelos outros, se embriagando e não dando comida para aqueles que precisam, é em vão a gente sentar em comunidade e viver o que é para viver. E aí Paulo continua fazendo outra pergunta, diz assim, ou menosprezais a igreja de Deus? Isso aqui é muito profundo, porque o que ele estava fazendo? Ele estava menosprezando a unidade da igreja, a unidade do real propósito, os valores da igreja, as normas, os propósitos, a relação com Cristo, que Ele é a cabeça. Então eles perderam essa unidade. Paulo chega e aponta, vocês estão menosprezando, será, a igreja de Deus? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender qual que é o propósito de nós tomar culto de ceia. Nós entender o quão isso é profundo e quão isso, se a pessoa não discernir, é tão perigoso para a vida dela. E no final dessa mensagem a gente vai entender o porquê é perigoso. Então, a minha pergunta para nós nessa manhã, qual é o motivo de nós participar de um culto? Qual, de vir aqui para a igreja, de ceiar, qual que é a nossa motivação? Será que eu vou porque eu amo cultuar a Deus e eu amo estar com os meus irmãos? Que eu amo a família ao qual eu pertenço? Ou eu só vou lá porque, eu preciso ir, ainda mais que hoje é culto de ceia, eu tenho que ir lá, sem entender o que é o culto de ceia. Tem pessoas que não vêm nos outros cultos, mas só vêm no culto de ceia. Não tem sentido isso, cara. Vim só no culto de ceia. Sendo que a gente tem que viver o mês todo em comunhão e unidade uns com os outros. Mas no final nós vamos entender mais sobre isso. Então, qual que é a nossa motivação de vir cultuar ao Senhor? De nós adorar o Senhor? A motivação de nós cultuar e amar ao Senhor sempre vai nos levar a algo. Quando nós cultuamos e amamos aqui para cima, automaticamente o Senhor vai nos levar a amar
e servir aqui embaixo. Não é o sinal da cruz? Adoração para cima e horizontal aqui para baixo? Então, quando eu amo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, automaticamente eu tenho que amar o meu irmão e servir ao meu Senhor e o meu irmão. Isso é viver a cruz, isso é viver o que o culto da ceia está representando para nós. Então, nós precisamos entender quem somos no corpo de Cristo. Nós precisamos entender qual que é o propósito de nós estarmos juntos, de participar da ceia do Senhor. Porque se nós não entender o que é igreja, o que é ser membro de um corpo, é em vão você vir na igreja, irmão. Falando sério, é em vão. Porque tu ir na igreja só por ir e não entender o que é o corpo de Jesus, é em vão vir aqui na igreja e sentar nessa cadeira. Porque o próprio Paulo vai dizer, então come e bebe em casa. Porque é muito mais além de nós chegar aqui e cultuar ao domingo e passar a semana toda e não ter nenhum relacionamento com os da família da fé. E é isso que nós precisamos compreender, o que é fazer parte do corpo de Cristo, e principalmente ceiar como vamos fazer hoje. Né? Por que eu estou ministrando isso? Porque eu estou tentando ensinar que isso aqui que nós vamos fazer é muito sério. É muito sério. E com Deus não se zomba, com Deus não se brinca, porque é muito sério. E no final a gente vai entender o porquê. E o texto continua dizendo no versículo 23 assim, agora Paulo vai explicar o que ele recebeu do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, olha só, que é dado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o que é isso aqui? Jesus, Ele está ordenando a igreja. Ele está ordenando todas as pessoas que são cristãs, que participam da ceia, a fazer o quê? A comer do pão, que é o seu corpo, que foi entregado por nós, e nós temos que fazer o quê? Façam, ele diz, façam isso em memória de mim. É uma ordem isso. Então, às vezes a gente pega o pão aqui, mastiga, né? Às vezes sai da cultura da igreja católica, que eles falavam que não podia grudar no céu da boca, né? E às vezes o cara fica tão concentrado, não gruda no céu da boca. Não tem problema se grudar no céu da boca. Mas a ordem de Jesus é, fazem isso em memória de mim. É lembrar do que Ele fez por nós. E aí o texto continua, e ele continua dizendo que quando a gente toma o cálice, que é a nova aliança que nós temos com Deus, ele diz, fazei isso em memória de mim. Então, o Senhor, a todo cristão que confessa Jesus como Senhor e Salvador, que tem fé em Jesus, quando ceiar, tem que discernir o corpo de Jesus. É lembrar daquilo que Jesus fez. É pensar, Jesus na cruz, quer ver? Quando a gente participa do pão, então o pão significa o corpo de Cristo que foi dado por nós, e o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, é da nova aliança com Deus aos homens. Então o que nós devemos lembrar? Um dos primeiros pontos que nós devemos lembrar na Santa Ceia, Isaías 53, versículo 4 e 7, vamos ler junto. Isso aqui que nós devemos lembrar, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores, levando sobre si, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quando nós comemos e nós tomamos do fruto da vide, nós temos que olhar para a cruz do Calvário. É nós olhar aquilo que Jesus fez na cruz. É nós ter um olhar, como diz, no discipulado a gente aprende isso, é um olhar retrospectivo, de olhar o que Jesus fez lá na cruz do Calvário pelas nossas vidas. É olhar e visualizar, isso Jesus falou, ó, fazem em memória de mim. Então ele está falando assim, ó, olhem para a cruz e vejam o que está fazendo. Então aquela comunidade era para sentar com os pães e o vinho. E gente, agora vamos lembrar o que Jesus fez na cruz. Ele foi oprimido, ele foi castigado. E começa a visualizar Jesus naquela cruz, todo sanguentado. Meu sangue, é quando nós estamos tomando o cálice, a gente está tomando o sangue da nova aliança. Ali aquele sangue, a gente começa a lembrar do sangue escorrendo por aquela cruz, o sangue escorrendo pelos braços de Jesus, e nós começamos a declarar: Jesus, obrigado, porque hoje eu sou conectado com Deus, eu posso chegar diante do Senhor, eu tenho uma aliança eterna com Deus, por causa do sangue de Jesus. Só que às vezes a gente não faz isso, cara. A gente come e bebe e nem pensa naquilo que o Senhor fez. Isso é discernir o corpo, isso é entender o que nós estamos fazendo diante do Senhor. Aí nós precisamos ter esse olhar retrospectivo, de olhar aquilo que o Senhor fez por mim, por você, e tomar posse. Na cruz, não somente Jesus nos dá a vida eterna. O que nós lemos aqui? Pelas suas pisaduras nós fomos. Então a cura você toma posse por ali. Ontem o Juan estava aqui, a gente orou por ele estava com o braço fora do lugar, estava engessado, a gente orou por ele, e na mesma hora foi instantâneo, ele começou a apertar e arrancamos fora aquelas coisas aradas, né, mano? E ele está curado, porque na cruz a gente toma posse. Sabe por que às vezes a gente não é curado? Porque a gente não reverencia aquilo que Jesus fez na cruz, e toma posse daquilo que ele fez na cruz. Está consumado já na cruz. E quando a gente faz memória dele, hoje a Andressa veio e falou assim: hoje nós estamos em festa porque nós vamos relembrar aquilo que Jesus fez. Mas nós relembramos, beleza, Jesus morreu, mas relembra que você pode ser curado, relembra que você pode ser liberto desse vício, relembra que você foi liberto do pecado. Você não precisa mais viver no pecado, meu irmão. Na cruz, Jesus pagou todos os pecados. Então, sabe, às vezes o diabo te convence na tua mente: cara, eu não consigo vencer isso. É uma mentira, você já foi liberto. Isso é ter um olhar retrospectivo daquilo que Jesus fez. Sabe, mas está doendo, essa enfermidade, essa doença está me corroendo. Mas ainda tu continua olhando para a cruz, tomando posse pela fé, aquilo que Jesus fez. Não, Jesus, eu creio naquilo que tu fez na cruz pela minha vida, já foi consumado. Estão entendendo? Por isso que Jesus deu uma ordem: fazer isso em memória de mim, porque Ele não quer que a igreja perca isso. Sabe o outro olhar que nós devemos ter no momento que nós estamos ceando? É um olhar expectativo. Agora, a gente estava olhando lá para a cruz, mas agora a gente está olhando lá para frente, o que vai acontecer também. Porque no versículo 26, Paulo diz assim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, lembra? Cruz, e até que Ele venha. O que está nos ensinando? Está fazendo agora a gente olhar com um olhar de expectativa, até que Ele venha. Opa, Jesus vai vir? Jesus vai vir para buscar a sua noiva. Então olha o que é o olhar na ceia. É ver o que Jesus fez, mas é olhar também com esperança que Ele irá voltar.
para que um dia nós vamos na boda do Cordeiro ceiar com Ele. Tem compreensão disso? Olha só, Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Olha só o que João revela para nós aqui. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado ou felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Sabe, quando nós estamos ceando aqui, nós vimos aquilo que Jesus fez na cruz, tomemos posse por tudo que Ele fez naquela cruz, mas eu também estou enxergando aquele dia, que quando nós chegar naquele dia aí, terá um banquete, meu irmão, uma mesa pronta, onde nós vamos sentar com o Cordeiro, nós vamos sentar com Ele, Ele vai, naquele dia, partir o pão na nossa frente, e vai olhar para nós, lembra? Um dia eu fui partido assim por mim e por você. Naquele dia nós vamos tomar o vinho com Ele, sabe, e naquele lugar, nós vamos aprender no final dessa mensagem, aquele lugar é um lugar de unidade, onde todos nós vamos esperar um pelos outros, é onde todos vamos ter unidade uns com os outros, porque não há divisão no céu. Então o Senhor já está nos ensinando desde agora. E quer ver? Mateus 26, 29, olha aqui que Jesus diz. Jesus se está privando para acontecer algo um dia com a gente. Jesus diz assim, ó: e digo-vos que desta hora em diante não beberei desde o fruto da videira. Então aqui era o momento da ceia que Ele estava fazendo com os discípulos. Quando eles ceiam, Jesus fala assim, ó: essa foi a última vez que eu tomei o fruto da vide. Sabe por quê? Olha só: desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de Deus. Então Jesus está até agora sem beber o vinho, porque um dia nós vamos chegar naquele lugar para tomar com Ele. Então Jesus está nos esperando, enquanto isso nós estamos aqui, relembrando do que Ele fez, tendo expectativa desse dia. Isso é discernir o corpo, isso é discernir o que Jesus fez por nós. E só que o problema é que no momento da ceia a gente só lembra de pecados. Ah, mas Senhor, me perdoa, porque essa semana eu pequei. Cara, não é para lembrar de pecados, é para lembrar do que Ele fez, do que Ele já consumou os teus pecados na cruz, e o que tem preparado para ti. Mas ainda precisa mais um olhar, que é o olhar introspectivo. É quando eu olho para dentro de mim. E aqui é a chave dessa mensagem, aqui é a chave do culto da Santa Ceia. É nós olhar para a cruz e tomar posse, ver e agradecer a Jesus tudo que Ele fez na cruz por nós. É nós olhar para frente, na nossa esperança de que Jesus irá nos buscar e vai preparar um banquete onde nós vamos sentar e ceiar com Ele, mas também é nós olhar dentro de nós. E nos examinar. Olha só o que o texto fala, versículo 27, por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, olha só, presta atenção, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem o quê? Discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, olha o que ele está nos ensinando aqui, ó. Nós devemos discernir agora o corpo de Jesus crucificado, né? O que é discernir o corpo? É reverenciar, é entender o que o corpo de Cristo fez. Então a gente está tomando a ceia, a gente está olhando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A gente está olhando o corpo do Senhor que foi crucificado. Mas também nós precisamos discernir o corpo de Cristo ressurreto. Porque Jesus não ressuscitou? Ressuscitou, amém?
Nós precisamos discernir isso. Subiu aos céus, mas o que o apóstolo Paulo fala? Que quem é o corpo hoje do Senhor e ele é a cabeça? É a igreja. Então não apenas nós vamos discernir o corpo de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, mas eu vou discernir o corpo ressurreto de Jesus, que é a sua igreja. Estão entendendo? Está ficando claro? O corpo, o que é? Quando eu não discerno o corpo, eu como e bebo juízo para si mesmo. Eu sou condenado. Eu mesmo estou me autocondenando quando eu não discerno o corpo de Cristo. Já discernimos que o corpo de Cristo é aquilo, né? Que lá na cruz morreu pelos nossos pecados, o corpo para o sacrifício. Mas nós entendemos agora aqui que o corpo ressurreto de Jesus é a sua igreja. Então, que olhar? Isso que eu pergunto. Que olhar que nós devemos ter para a igreja agora? O que nós devemos olhar para a igreja? Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23, vai dizer assim, ó: e por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o quê? O cabeça. Jesus então é o cabeça, aqui é ele ressurreto, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o quê? O seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então hoje discernir o corpo, né, hoje do que nós estamos vivendo, é discernir o corpo do que ele fez na cruz, mas discernir o corpo de ressurreto de Deus é reconhecer a igreja. Por isso que Paulo falou sério com a igreja: olha, vocês estão falhando na comunhão. Agora a gente vai voltar para o começo da mensagem. Por isso que Paulo começou a repreender a igreja, dizendo assim: olha, vocês estão fazendo uma ceia aí que nem é a ceia do Senhor. Porque vocês não estão nem discernindo o que é o corpo do Senhor. Porque o corpo do Senhor é aqui, ó, é nós. É nós juntos. Cada um de nós somos membros. Nós não somos a igreja do Senhor. Eu não sou sozinho a igreja, eu sou membro. Por isso que o pé não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. Porque eu preciso de você. Porque junto contigo eu sou a igreja daí. Porque os membros completando formam e o cabeça é? Estão vendo que é a unidade? Então por isso que discernir o corpo de Jesus não é examine-se pois o homem a si mesmo, é fechar o olho e ver se eu pequei na terça-feira. Ah, Senhor, me perdoa pelos meus pecados que eu cometi na terça-feira. Ah, da quarta também, lembrei um agora. Ah, me desculpa, e participar da ceia. Não é isso. Porque o cristão que é cristão já se arrependeu na terça-feira. O cristão que é cristão já se arrependeu na quarta. Pecou, mas Deus me perdoa. Agora, o discernir o corpo de Cristo ressurreto não é com o olho fechado ou de joelho no chão. É com o olho aberto e vendo se eu tenho alguma intriga com meus irmãos aqui dentro e ir lá e pedir perdão. Isso é discernir o corpo ressurreto de Jesus. É discernir, examinar a si mesmo, é olhar para ao redor e falar: cara, será que eu magoei alguém aqui? Será que eu preciso liberar perdão para alguém aqui? Ou eu preciso pedir perdão aqui? Estão entendendo o que é discernir o corpo? Aí por exemplo, se nós vemos na igreja brabo, magoado, com raiva de um irmão, mas nós estamos aqui juntos participando da ceia. Não, eu não perdoo ele, mas está ali com o pão e com o vinho. Né? Porque o que representa isso aqui? Comunhão, unidade, corpo de Cristo, nova aliança. Né? Se eu estou participando do pão e do cálice, eu preciso estar bem com meu irmão, porque sem ele eu não sou igreja, eu não sou corpo. Então por que muitos estão fracos e doentes e até alguns que morrem, como Paulo fala? Porque não perdoa. Congrega na mesma igreja, senta às vezes até na mesma cadeira, mas não perdoa.
está trazendo para si juízo próprio. Porque se tu não perdoa o teu irmão, Jesus vai dizer que Deus também não perdoa. Quer ver? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 6. Mateus 6, 14 e 15. Isso aqui é palavra de Jesus, não estou inventando nada. Vamos ler junto. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Amém? Próximo ano. Se porém, olha só, Jesus está falando, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, eu estou vivendo uma vida totalmente errada. Se eu venho aqui na igreja, eu tenho raiva de um irmão, que eu não vou com a fuça do meu irmão, e eu estou participando do culto, sem discernir o corpo. Estão entendendo? Discernir o corpo é com o olho aberto, meu irmão. É ver se eu não tenho intriga com ninguém, é ver se eu preciso pedir perdão para alguém, porque é isso que a igreja estava vendo, e é isso que Paulo repreendia a igreja, porque eles estavam juntos, mas estavam divididos entre si. Ninguém estava esperando ninguém para comer. Eles estavam egoístas, de visão, eu vou comer aqui, deixa aquele lá, que lá nunca traz nada para a ceia mesmo. Só que no nosso caso hoje é dessa forma também. Chegamos aqui, temos intrigas e briga com outros irmãos, mas nós não temos a humildade de chegar e assim, cara, me perdoa por ter feito isso por ti. Nós somos irmãos. Lembre-se, nós não somos igreja, cada um de nós somos membros, e juntos nós formamos. Então a gente precisa um do outro. Aprendemos nessa semana no acompanhamento inicial, não é verdade? Que a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. A gente precisa um do outro. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo assim, que se nós não examinar, nós estamos trazendo juízo. Por que estamos trazendo juízo? Porque se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Então, a questão do perdão é uma escolha. Eu que tenho que escolher se eu quero trazer juízo para a minha vida ou não. Então, eu tenho que ir pedir perdão. Então, se você tem alguma intriga com alguém, né? Porque a gente tem um momento de examinar a si mesmo, claro. Senhor, eu preciso pedir perdão porque eu fiz isso. Amém, isso é legal, examine a si mesmo. Mas também examine-se se eu não estou tomando indignamente a ceia do Senhor. Eu prefiro tomar a ceia do Senhor do que não fazer parte do corpo.